Boa noite, pessoal. Estamos iniciando aqui mais um evento patrocinado pela Fundação Getúlio Vargas, in company, em parceria com a Academia CEO. Né? Eu sou Antônio Maciel Neto, da Academia CEO. Temos aqui hoje a professora Joísa Dutra, da Fundação Getúlio Vargas, da área de infraestrutura. E temos a nossa convidada especial hoje, a Tereza Venaglia, que é CEO da BRKA Ambiental. Então vamos ter um evento aqui, tenho certeza que vai ser um evento muito legal. Queria cumprimentar todas as pessoas que vieram aqui pessoalmente hoje, presencialmente aqui na FGV. Né? Estamos fazendo esse evento híbrido, né? Então o pessoal que veio aqui, muito obrigado. E também cumprimentar a nossa audiência online, aí, tanto no YouTube, hoje no YouTube da Fundação Getúlio Vargas e no LinkedIn da Fundação Getúlio Vargas. Eu vou ler aqui um disclaimer, rapidinho, que a gente sempre faz para deixar registrado, tá? São 10 linhas aqui. As manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam dos eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não necessariamente a posição institucional da Fundação. Reiteramos também que todos aqui presentes concordaram em participar desse evento de forma espontânea e, com isso, autorizo o uso da sua imagem para essa transmissão, que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da Fundação Getúlio Vargas e da Academia CEO. Muito bem, então, feito o disclaimer, quero falar um segundo sobre as perguntas, e aí a gente já começa aqui o nosso evento. As perguntas aqui do auditório são perguntas por escrito, tá? Para facilitar, e então tem papel, caneta aí nas cadeiras. Quem tiver pergunta é só levantar o braço, tem várias pessoas aqui que podem pegar a pergunta para a gente passar, tá? E nós vamos usar um esquema aqui de ordem de entrada aqui das perguntas, na medida do possível. E para as perguntas que vêm online, são no YouTube, tem o Slido, né? Embaixo, né? As pessoas sabem colocar perguntas, Slido, no aplicativo Slido, vem a pergunta aqui para o auditório e nós vamos fazer as perguntas. Então, eu queria incentivar o legal assim desses eventos híbridos, Tereza, bate-papo e tal, são as perguntas, né? O pessoal que, nesse horário, né, estão nos assistindo aí no YouTube e no LinkedIn, que gostariam de fazer perguntas, né, para fazer interação aqui com você, tá bom? Então tá, eu vou ser o moderador, a professora Joísa vai ser a debatedora, vai fazer algumas perguntas. Então vamos começar, né? Vamos começar aqui o nosso evento. Outra coisa, detalhe importante, o nosso evento vai terminar exatamente às 8h15, tá? 8h15 em ponto vai terminar. Então nós temos 1h15 aqui de evento, e vamos começar na hora e terminar na hora, então para as pessoas se programarem, às 8h15 a gente vai terminar, tá bom? Feito. Pessoal, temos aqui hoje a Tereza Venaglia, né, que tem mais de 30 anos de experiência, né, Tereza? Tem 30 anos de experiência, os homens gostam de falar que tem mais, né, e as mulheres falam que tem menos experiência. E a Tereza tem, eu vou falar, ela mesma vai se apresentar, mas eu queria só destacar que a Tereza vem ganhando prêmios importantes de reconhecimento de performance e como profissional, né? Foi eleita já profissional do ano, né, executiva do ano da revista Exame, e já no Valor Econômico, nessa premiação super importante do Valor Econômico, a Tereza já recebeu 2 vezes o prêmio de executiva do ano, chama Executiva de Valor, né? Executiva de Valor nos últimos 2 anos do setor de infraestrutura. Então, isso já é um ponto muito importante. A professora Joísa Dutra, da FGV, especialista aí na área de infraestrutura, né, Joísa, e que vai ser a debatedora, vai comentar um pouco também, fazer algumas perguntas e vai fazer o comentário aqui. Então, a primeira pergunta eu mesmo vou fazer, e aí depois a gente vai dividindo aqui, eu e a Joísa, nessa primeira etapa, e depois com as perguntas do auditório e da audiência, né? Então, eu vou pedir para você, Tereza, fazer um resumo da sua trajetória profissional. Tereza passou na NEC Brasil, na Claro, na AES e está na BRKA Ambiental 6 anos, né? Conta um pouquinho aqui esse início aqui, antes da gente entrar nos temas dos desafios da liderança na infraestrutura. O pessoal gosta de saber da carreira. Então, bom, boa tarde a todos que estão aqui presentes, os que estão online conosco. Obrigada, professor, pelo convite. Oi, Joísa, prazer estar com você aqui. Bom, eu
Eu sou do interior de São Paulo, eu sou de Sorocaba. Fiz engenharia também em Sorocaba, eu sou engenheira elétrica na Faculdade de Engenharia de Sorocaba. Comecei a minha carreira trabalhando no setor de telecomunicações, então comecei na NEC do Brasil. Depois eu fiquei alguns anos, na época, na Nextel, que estava fazendo o startup da operação aqui no Brasil. Então, saí de uma empresa que era centenária à época para uma empresa que estava começando a operação aqui no escritório em São Paulo. Depois, eu fui fazer uma outra startup, que era também uma empresa de telecomunicações, mas aí dentro de um grupo de energia, que era a Eletropaulo Telecom. Naquela época, era o momento da privatização do setor de telecomunicações, quando a ES veio para o Brasil e ganhou a concessão da então Eletropaulo. E, na época, os executivos viram uma oportunidade de usar os postes para fazer infraestrutura ótica e fazer esse cabeamento para vender capacidade para as grandes empresas de telecomunicações, que naquele ano também estava sendo privatizado o setor. Então, eu fui convidada para começar aquela empresa, então uma empresa de telecom dentro de uma empresa de energia. E fiquei lá até a venda dessa empresa, que aconteceu lá em 2011. Passei por várias etapas dentro dessa empresa e fiquei na ES, aí fui na ES como energia. Fiquei até 2017, né, trabalhando na distribuição de energia. Então, saí de uma empresa que era uma boutique de praticamente venda de acesso de banda larga para uma maior distribuidora de energia. Então, eu saí de uma empresa onde todo mundo elogiava o serviço para apanhar muito do PROCON, quando chovia e caía árvore. Então, um aprendizado muito, muito bacana. E a ideia era trazer essa visão do mercado competitivo para o mercado de concessão e que vinha, enfim, de uma operação complexa. E, em 2017, eu recebi o convite para me juntar à BRK. Foi um convite feito pela Brookfield, que é um fundo gestor de investimento, que estava adquirindo essa operação, que é uma operação de saneamento. Então, eu comecei minha carreira em telecom, depois energia, e não conhecia nada do setor, e achei que era assim como eu fiz a transição de telecom e fiquei em energia, depois da venda dessa operação que eu fiz lá em 2011, e decidi ficar em energia e aprender sobre o setor de energia numa distribuidora do tamanho da Eletropaulo. Eu decidi me aventurar e aprender o setor de saneamento, né? Eu sequer sabia o que era a minha conta de água. Então, eu fui lá aprender e vi, assim como eu vi, quando eu saí da NEC, uma empresa que tinha mais de 100 anos, e decidi ir para uma startup de telecomunicações, na época, Eletropaulo Telecom, a minha visão, na época, foi que o setor ia mudar, e eu gostaria de fazer parte daquilo. Foi exatamente o que aconteceu. Quando a gente vendeu a Eletropaulo Telecom, naquela época já tinha mudado de nome para Atmos, e eu fiquei em energia, eu vi ali uma oportunidade de aprender como trabalhar no grande varejo, no retail, de trabalhar numa operação complexa, numa cidade complexa, e entender mais de uma operação de larga escala, que foi exatamente o que aconteceu. E de concessão mais complexa. E quando eu recebi essa proposta para vir para a BRK, eu vi ali também uma oportunidade de um setor que tinha que mudar. E é exatamente o que está acontecendo no setor de saneamento agora, depois da aprovação do marco. Então, para quem não sabe, hoje o Brasil, a Juíza sabe bem disso, metade da população brasileira ainda não tem acesso a esgotamento sanitário.
isso não pode continuar. Então, eu falei assim, isso aqui só pode mudar. Então, foi a minha decisão de vir para a BRK e aprender sobre o saneamento e poder trazer o meu conhecimento desses alguns anos de concessão, de gestão de cliente, de transformação cultural, de reorganização de companhia, de governança, de mercado regulado, para um setor que está precisando de tudo isso. Então, aqui estou eu. Muito legal. Parabéns. Tremenda trajetória. Eu vou fazer uma pergunta para você sobre a BRK ambiental. Você dá uma ideia para a gente entrar um pouco mais na conversa? Grandes números, assim, para o pessoal se familiarizar com a empresa. Eu já peço para a professora já fazer e começar a falar da parte de infraestrutura e investimento. A BRK é uma empresa privada de saneamento. Ela tem operação em 13 estados brasileiros. São 23 concessões, 16 milhões de pessoas atendidas. Nós somos, hoje, 6 mil funcionários diretos. E diretos e indiretos são mais de 12 mil pessoas. E o nosso trabalho é coletar, tratar e distribuir água para a população, coletar, tratar e dispor corretamente o esgoto. Então, esses são os números e o tamanho da BRK. A gente vive... Bom, primeiro, muito obrigada, professor Antônio, FGV Company, não é? Pela oportunidade de aprender mais sobre a Tereza, sobre uma figura interessantíssima, destemida. Foram 30 anos ali, esse número que a gente não devia falar, não devia, mas tem uma trajetória em diferentes segmentos de infraestrutura. E eu que acompanho infraestrutura, costumo perceber que as pessoas têm aquela coisa, elas gostam muito do patrimônio, né? Cada uma delas gosta do seu pertencimento a uma indústria. Então, esse transitar por diferentes indústrias é algo que tem desafios. Então, se você pudesse falar um pouco de como é que é chegar num setor diferente, não é? E reconhecer a sua capacidade de contribuir, mesmo quando não está claro para as outras pessoas. Eu acho que aí tem um pouco de gostar de confusão. E de gostar de construir. Quando eu fiquei muitos anos na minha carreira no setor de telecomunicações, portanto, tinha um networking conhecido, sabia como rodava o modelo de negócio, como se fazia o modelo de negócio, como funcionava a indústria. Eu estava na minha zona de conforto, eu conhecia aquilo, tinha muita coisa para fazer, mas eu conhecia. Dentro dessa zona de conforto, ainda assim, surgiu, o setor ia mudar, ia vir a privatização, que foi lá em 98, final da década de 90. E ali veio e falou assim, puxa, eu acho que esse setor vai mudar. Eu falei assim, como será que é estar sentado do outro lado da mesa? Porque eu era de uma indústria que era o fornecedor. A ANEC era uma fornecedora para as, então, Telesp, Telerge, Telemar. O setor vai mudar. Eu falei assim, como será que é estar do outro lado? Foi quando eu falei assim, puxa, eu queria entender como é que é do outro lado. Então, foi a primeira mudança dentro do mesmo setor, entender como é que está do outro lado da mesa. Essa foi a primeira mudança, onde eu tive que aprender uma outra dinâmica e uma outra cultura, porque eu saí de uma empresa japonesa para uma empresa americana. Então, eu fiquei 9 anos na ANEC, eu me formei e fui trabalhar numa empresa japonesa. E eu diria que muito da minha fundação como profissional foi a disciplina de trabalhar numa empresa japonesa, mas de hierarquia, enfim, toda a característica de uma empresa japonesa. E fui trabalhar numa empresa americana, como operadora. E tive que montar time, tive que entender o racional, saber como é que funciona regulador. Não tinha a menor ideia de como funcionava um regulador. Como que fazia importação de produto, fazer ex-tarifário.
E eu tive que entrar e o pessoal me perguntou como é que faz ex-tarifário ou ex o quê? Né? Então, mas aquilo, esse tipo de coisa é legal, porque você está aprendendo intelectualmente, é bacana, é um problema legal de se ter. E depois veio a oportunidade de novo, de mudar e ir para um setor, quando a empresa cresceu e depois foi vendida, e aí foi liderar o processo da venda, que também não conhecia, e entrar para um outro setor que é de energia. Falei assim, bom, aí eu vou ter que, apesar de estar no mesmo grupo, é um outro mercado regulado. Eu vou ter que fazer outras conexões, eu vou ter que saber como é que funciona a Procon, como é que funciona a ANEEL, que é um outro regulador, outra entidade, não é mais Telebrasil, agora é a Brade, outros agentes, foi quando eu te conheci. Né? Eu falei assim, puxa, eu vou aprender outra coisa, outra magnitude. Então, eu acho que essa vontade de aprender e de saber que você está construindo conhecimento é o que faz, é o que me move. Agora, tem que saber que pode saber que pode alguma coisa dar errada. Então, apetite a risco. Então, né, eu acho que tem um pouquinho de... Uma desbravadora, não é? Uma desbravadora em infraestrutura. Porque a infraestrutura, né, é para os fortes. Né? Estou estou recebendo algumas perguntas, então quero incentivar principalmente o pessoal online, se quiser mandar as perguntas, né, no slide do YouTube e do LinkedIn também. Então, muito bem. Queria fazer uma pergunta sobre liderança. Tá? Começar, já tem várias perguntas. A pergunta que tem aqui já é mais ou menos nessa linha também. A pergunta aqui é o seguinte: no setor de infraestrutura, não sei se você está profundamente envolvido aí no setor de infraestrutura, quais são as características do líder atual? Quer dizer, o que você procura na contratação, na promoção, na montagem da sua equipe em termos de liderança? Quais são as características de liderança? Nosso evento aqui hoje são os desafios da liderança no setor de infraestrutura. O que você procura? Você já falou um pouco das suas características. O que você procura quando está contratando ou promovendo alguém no setor de infraestrutura? Bom, eu acho que o líder, e eu não sei se isso está restrito à infraestrutura. Isso pode ser que seja amplo, né? Fora a capacidade de análise, que eu acho que é sempre importante, mas uma empresa, ela é feita de pessoas. Então, um líder que não sabe ouvir e não gasta um tempo pensando em formas de como montar uma equipe, ouvir uma equipe, desenvolver uma equipe, vai ter muita dificuldade. Então, a gente chama de soft skills, né? Então, de nada adianta você ter muito conhecimento técnico, muita capacidade de análise, entender muito do seu setor, se você não tem uma habilidade de entender as pessoas que trabalham com você. Por isso é tão importante, dentro das organizações, trabalhar o desenvolvimento das lideranças. Parece óbvio, parece básico, mas o simples detalhe de como você dá um feedback para o seu time faz toda a diferença se aquela pessoa quer ou não quer ficar no seu time ou na sua organização. Então, eu acho que essa é uma coisa fundamental na hora que a gente está olhando um líder dentro da organização, ou para atrair, para vir trabalhar, ou para tê-lo dentro da organização. E quando a gente pensa nos programas de desenvolvimento. O segundo é ter iniciativa. A gente nunca está pronto para tudo. Para tudo. A gente nunca tem as respostas para tudo, mas a gente tem que ter o mínimo de capacidade de análise e de saber aonde buscar a informação para poder tomar a decisão.
Então, tem que ter iniciativa com algum conhecimento, né? Porque também caminhão desenfreado na ladeira é um perigo, né? Então, sempre você tem que ter um time preparado e iniciativa. E a iniciativa se dá na medida em que também há autonomia para trabalhar. Né? Então, acho que isso também é um desafio que se tem dentro da organização. E senso de dono. Tá? Então, tem que ter senso de dono para fazer as coisas acontecerem. Então, eu acho que isso para mim, eu acho que são características importantes no líder. Né? Tereza, vou fazer mais uma pergunta aqui, nessa mesma linha. Vocês trabalham, você mencionou aqui, né, mais de 100 municípios, 13 estados, todas as regiões. Então, você tem muita gente espalhada, né, pelo Brasil todo, praticamente todas as regiões. E as pessoas trabalham longe, né, da sede, do ponto. Como é que vocês lidam, então, com o tema da delegação, da autonomia? Você mencionou a palavra autonomia. Como é que vocês lidam como que se coordena isso tudo? Como que se mantém a cultura? Como é que é esse tema do trabalho? Você trabalhar, uma pessoa trabalha lá no Nordeste, o outro está no Centro-Oeste, etc. Como é que vocês lidam com o tema da delegação? Você tem unidades específicas? Como é que é essa? Complicado. É complicado, né? Mas funciona. Bom, a empresa, numa empresa como a nossa, com essa distribuição geográfica, e que tem valores muito fortes, ela precisa ter uma governança muito boa, mecanismos de governança muito bons. Né? A partir do momento que a companhia tem governança e tem os mecanismos de monitoramento, ela tem condição de delegar. No momento em que a companhia dá os treinamentos para os seus executivos, e eu tenho hoje a tranquilidade de saber que o meu executivo, que está hoje lá no Tocantins, que está em Goiás, o que está em Maranhão, o que está lá no Rio Grande do Sul, ele foi treinado, ou ela foi treinada, e sabe qual é a cultura da companhia, quais são os valores da companhia, o liderar pelo exemplo. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que você constrói ao longo do tempo, mas a empresa precisa ser vocal e eu preciso dar o exemplo como executiva principal da companhia. Os meus vice-presidentes, a minha vice-presidente precisa dar o exemplo, mas a companhia precisa ter um arcabouço de políticas, de treinamentos que viabilizam que essa autonomia possa acontecer. Então, é dessa forma que a gente faz. Então, ao longo dos últimos 5 anos, que é o período, já vamos fazer 6 agora esse ano, um trabalho muito forte de implementar uma política de governança e de treinamentos que é anual e periódico, que relembra e dá aos funcionários e aos profissionais e aos líderes o entendimento do que é valor para a companhia. E, a partir daí, acho que cada um pode ter sua autonomia para trabalhar. Legal, muito, muito legal. Quer dizer, você define bem o que são os valores, né? O que é a governança, o que pode e o que não pode, né? Cultura, e aí treina, né? E treina as pessoas, daí está mais alinhado, né? Exato. E os mecanismos. Vou pedir para a professora Joísa entrar um pouco no tema agora aqui de sustentabilidade e ESG. Eu queria até usar um pouquinho para ouvir a sua perspectiva sobre investimento em infraestrutura. Esse setor é um setor que, como você reportou, tem um déficit considerável na água, no acesso à água potável, um déficit ainda maior com relação à coleta e ainda maior com relação ao tratamento do esgoto. E aí, esse seu espírito de desbravador, ele ajuda a acelerar esse momento de participação privada, não é? No saneamento. E agora estamos diante de uma mudança de governo, não é? E como sensibilizar, não é? Para o tema de que esta é uma causa na qual capitais públicos e privados têm muito a fazer para mitigar este déficit.
E por que isso? Porque, na verdade, você é uma formadora de opinião. Né? Nessa sua característica aí de desbravadora, né? Tem todo esse papel de formatação, de ajudar a equilibrar. Como é que é essa interlocução, por exemplo, quando a gente tem alternâncias, que são muito naturais do processo político, né? Para que a gente consiga restabelecer condições para acelerar investimentos? Eu acho que a gente tem um papel muito importante de ser vocal e conseguir comunicar as pessoas por trás dos números. E a gente, como engenheiro, às vezes não comunica muito bem, né? Então, a gente tem trabalhado muito com o nosso time de comunicação. A gente está aqui com o Elton, é nossa pessoa de comunicação que vem fazendo isso muito bem. É como a gente mostra isso para a sociedade. Eu acho que nunca se falou tanto em saneamento na imprensa, na sociedade, coisa que há 4 anos atrás não acontecia, né? Então, falar de esgoto virou legal, assim, entendeu? Então, porque a gente fala mesmo. Então, falar de banda larga, falar de energia renovável, é muito mais interessante. Falar de esgoto é bacana também, porque a população precisa disso. Não faz sentido. Nós somos uma das 10 maiores economias do mundo, uma potência no agronegócio, uma potência na transição energética, com a população pisando no esgoto a céu aberto. Não faz o menor sentido, então é a hora de mudar. E a forma de fazer isso é fazendo esse advocacy, mostrando o sucesso dos investimentos. E aí, as pessoas por trás dos números. E eu vou dar um exemplo de como a gente tem falado sobre isso, e como isso é uma agenda social, e como isso é uma agenda ambiental, e é uma agenda econômica. Nós temos o caso do seu João Batista. O seu João Batista é um senhor de 54 anos, que, na nossa concessão de Maceió, a nossa mais recente operação, na região metropolitana de Maceió, nós começamos essa operação lá em 2020, é o primeiro emprego de carteira assinada do seu João Batista, com 54 anos de idade. Pela primeira vez, ele está tendo acesso a Vale Refeição. Na mesma região, devido aos investimentos do saneamento, que foram viabilizados com a participação do setor privado, o André, também um cliente, 35 anos, tomou banho de chuveiro pela primeira vez em janeiro de 2022. Então, são as pessoas por trás dos números. Então, isso tem um impacto social muito grande. A gente tem hoje, entre próprios e terceiros, mais de 1.000 profissionais trabalhando hoje na região metropolitana de Maceió. Empregos que a gente gerou na região metropolitana. Então, isso está movendo emprego nas regiões. Em cada uma das cidades, a gente está contratando pessoas para as obras que estão sendo feitas para levar água e esgotamento sanitário. Eu estou dando o exemplo de Maceió, que é o mais recente, mas a gente tem isso em todos os nossos estados. Então, e quando a gente trata como você bem mencionou, quando a gente coleta e trata esse esgoto, eu estou deixando de levar para os rios e mananciais esgoto bruto, que é o mesmo manancial onde a gente capta a água e tem que tratar para distribuir para a população. Então, eu acho que esse é um papel nosso de BRK, e de todos nós, empresas privadas. Eu faço parte da BICOM, que é a entidade que congrega as empresas privadas de saneamento. Todos nós, empresas privadas, estamos nesse movimento de mostrar a importância do saneamento nessa agenda que é ambiental, na medida que eu paro de jogar esgoto nos nossos rios e mananciais, na qualidade da água, porque a água é saúde, gera emprego, dignidade e move a economia. Então, que é a agenda importante para o governo. Então, acho que... E não tem público e não tem privado. Acho que aqui, como você bem disse na sua fala, né, juíza, o público e o privado podem trabalhar junto, porque é necessário investimento de ambos. A gente precisa achar forma de fazer isso. Ou seja, ela já introduziu o tema da agenda ESG ou agenda ASG. Né? Então, mas fala um pouco mais para a gente como é que isso gera valor. Vou te dizer como isso gera valor. Quando a gente... vou dar exemplos práticos, né? Quando a gente chega vou falar de, por exemplo, Recife, mesmo Maceió ou no Maranhão,
qualquer empresa, nós temos concessões de 30 a 35 anos. Então, a empresa precisa se conectar, ela vai ficar lá 35 anos, ela precisa se conectar com aquela comunidade. Não é simplesmente chegar, construir a rede e enviar conta para o cliente no final do mês. Aquele cliente que, obviamente, vai ter um serviço de qualidade e vai ter saúde atrelado àquele serviço que ele vai receber, ele também, mais do que isso, ele precisa, assim, muitas vezes não percebe, né? Ele vai receber uma conta no final do mês, então ele precisa ver valor naquilo para além do serviço e precisa conseguir pagar aquela conta. E a maioria da população que não tem acesso à água e ao esgotamento sanitário tem dificuldade para pagar a sua conta. Então, a gente tem um papel de tarifa social, que faz parte dos contratos, isso é um mecanismo. Mas o papel da empresa, por exemplo, é programas de geração de renda. Eu vou dar um exemplo. Nós temos um programa de refugiadas, onde a gente treina a mulheres refugiadas, mulheres encanadoras, e nós contratamos essas mulheres nas nossas operações. Ou mulheres em situações de fragilidade social, preparamos, formamos em parceria com o Senai, contratamos essas mulheres nas nossas operações, porque a mulher é a mais afetada pela falta da água. E é ela que dá o valor quando aquela conta chega, porque aquele serviço vai ser importante para a família dela, porque o filho dela que está indo no posto de saúde por diarreia, ela que leva, ela que perde o dia de trabalho no posto de saúde. E aquela mulher que, às vezes, sofre o abuso, a violência doméstica, porque não tem renda. Então, é uma cadeia que a gente, através da renda, ajuda essa mulher, gerando emprego para ela. Então, a gente tem feito isso, começamos isso em algumas das nossas operações, estamos levando isso para todas as nossas operações, e quando a gente não consegue absorver 100% dessa mão de obra, a gente incentiva que os nossos prestadores de serviço absorvam essa mão de obra dessas mulheres. Então, veja, no momento em que a gente faz isso, a gente se conecta ainda mais com aquela comunidade, porque ainda que nós, ou o nosso fornecedor, não consiga contratar essa mulher, ela tem uma profissão e ela pode fazer um bico na comunidade dela. Então, para dar um exemplo, então, eu acho que a empresa precisa ter a consciência de que ela tem um papel social e não basta simplesmente ela fazer o investimento, entregar a conta no final do mês para o seu cliente e não ter e não entender o seu papel social naquele ambiente, porque ela precisa ter esta população entendendo o valor daquele serviço que a gente está entregando para ela. Só uma follow-up question. Você tem percebido o investidor demandar este tipo de ação mais recentemente? Ou seja, esta agenda é uma agenda que está sendo crescentemente valorizada pelo investidor? Deixa eu só fazer um detalhe. Vou pedir respostas mais curtas, porque tem um monte de perguntas aqui que a gente precisa responder, senão o pessoal não vem mais nos próximos eventos. Pode deixar. Tá bom? Pode responder a pergunta da Júlia. Investidor. Os investidores, eles querem saber qual é a agenda da empresa. Se a empresa tem um plano. Mas eu diria que não com tanto detalhe, né? Eu acho que as empresas terem cada vez mais, os investidores pedem e querem saber. Eu diria que, nesse momento, se você não tem, você é penalizado. Mas não há os bancos multilaterais, com certeza. Então, para você ter acesso ao crédito com o banco multilateral, se você não tiver e ele vai a fundo, ele vai ao mercado para saber se você está fazendo ou não tem a menor dúvida. Quando não são os bancos multilaterais, sempre há a pergunta como é que é o seu programa. É importante que você tenha. E eu acho que a gente está vendo uma crescente nas exigências. Legal. Só complementando, tem uma pergunta aqui que falou assim, olha, falou-se em geração de valor, emprego, infraestrutura, ESG, serviço de qualidade, dignidade. E tem a saúde, né? A pergunta é o seguinte, né? O governo economiza muito com o papel do saneamento na saúde,
não é isso? E para você comentar sobre isso. Eu vou dar um exemplo. A gente tem uma operação em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, é uma cidade com cerca de 130 mil habitantes. E eu fui fazer uma visita há uns 3 anos atrás, e numa escola, e eu falei com a diretora, a professora Carla, e ela me relatou o seguinte, que quando não tinha o saneamento na cidade, a Uruguaiana é uma cidade universalizada, no esgoto. Quando não tinha o saneamento, havia... as crianças faltavam da escola, as crianças jogavam bola na rua com esgoto a céu aberto, e tinha uma infecção que chamava mosquito da valeta, que demandava o uso de um antibiótico, que precisavam de 3 caixas desse antibiótico, custava R$50 cada caixinha dessa. No momento em que se universalizou, isso acabou. Então, onde tem esse custo direto no Sistema Único de Saúde. Claro, economia. Economia e as crianças que tinham, em média, 15 dias de afastamento escolar deixaram de ter educação. Legal. Tem a primeira pergunta aqui, voltando para o tema da liderança, das questões de pessoas, né, dos desafios da liderança. O seguinte, o que vocês têm feito... Vou emendar as 2 perguntas. O que vocês têm feito sobre as questões de diversidade, equidade e inclusão? E a pergunta seguinte é o seguinte, quais são os desafios de ser uma mulher CEO de um setor de infraestrutura? Quer dizer, então, eu já perguntando o que vocês fazem na diversidade em geral, mas o teu caso específico de ser uma mulher CEO na infraestrutura. Bom, a gente tem essa agenda da diversidade muito forte dentro da BRK, faz parte da nossa jornada a ISD, então desde 2017 a gente trabalha essa agenda. É uma agenda que, na verdade, é uma jornada. Nós temos um comitê de diversidade e inclusão, segregado por temas, raça, gênero, LGBTQIA+, e PCD. Esses grupos de trabalho são voluntários, então são pessoas da companhia que se voluntariam para trabalhar sobre esses temas. Nós estabelecemos metas, essas metas estão no nosso relatório de sustentabilidade, e nós aprendemos muito nesses projetos, quando nós começamos a fazer os comitês. E eu vou dar um exemplo, foi o comitê de raça, quando a gente, com muita boa vontade, descobriu que a gente estava numa sala só brancos discutindo sobre raça. E a gente viu que não fazia muito sentido, e a gente foi buscar ajuda externa, pessoas que pudessem nos ajudar, de fato, a fazer um programa para dentro da companhia. E desse estudo a gente implementou um programa em parceria com Mulheres do Brasil, que é a aceleração de carreira de mulheres negras. E a gente já está na 2ª turma, mulheres da operação, das nossas bases operacionais. É um projeto que fala sobre ancestralidade, sobre autoestima, sobre liderança, um projeto muito bacana. Aí a gente também descobriu, a partir daí, que a gente precisava preparar os nossos líderes para os vieses inconscientes. Então, dentro da nossa academia de líderes, a gente incluiu uma agenda que é preparar os líderes para trabalhar a diversidade dentro da organização. Não só os vieses inconscientes, mas como trabalhar com um time mais diverso. Nós temos profissionais que fizeram a transição. Então, nós ajudamos esse profissional a trocar o nome do crachá. Mas não é só isso. Você tem que ajudar o profissional no plano de saúde. Então, enfim, e as coisas vão andando. Então, isso vai crescendo dentro da companhia. Então, a gente tem um programa assim, realmente a gente leva isso muito a sério. E indo para a mulher CEO, né, na infraestrutura. A mulher CEO na infraestrutura. A única mulher na mesa lá. Eu sempre fui a única mulher na sala. Acho que a juíza também deve vivenciar bem isso, né? A gente sabe. E eu confesso que
até muito pouco tempo atrás, eu nunca me dei conta que isso fazia muita diferença, eu ser a única mulher na sala. Me caiu a ficha há pouco tempo. Eu achava que aquilo era tudo bem. E depois eu descobri que, na verdade, não é tudo bem, não faz o menor sentido, porque existem muitas. Onde estão essas outras mulheres? E aí eu descobri também que eu tenho um papel, na posição que eu tenho, de ajudar a descobrir onde estão essas outras mulheres. E é isso que o programa... e é isso que eu procuro fazer na minha posição, dentro da BRK e fora da BRK, de mostrar que não é normal ser a única mulher na sala, na posição de liderança. Né? Existem muitas mulheres competentes que devem estar na sala e a gente, mulheres que conseguiram, por N motivos, tem que ajudar as outras mulheres a conseguir a mesma coisa. Então, eu acho que... tem uma missão aí. Tem né? uma missão. Tem uma missão. Juíza, eu vou fazer uma pergunta aqui e passo para você complementar. Acho que você quer falar sobre isso. E aí vamos falar um pouquinho de regulatório, né? Para os líderes aprenderem aí como lida com o regulatório. A pergunta aqui é o seguinte: como que vocês retêm talentos? O que é a tua filosofia de... A gente falou um pouco de contratação e de retenção de talentos. Bom, reter talento é uma construção. Não é? Então, é como a cultura e governança. Você vai construindo. As pessoas precisam querer ficar na companhia. E eu acho que as pessoas querem ficar na companhia a partir do momento que elas vão vendo o que a companhia está fazendo. Dentro da BRK, a gente tem uma preocupação no desenvolvimento das pessoas. Então, a questão da diversidade, eu acho que é uma coisa importante dentro da empresa, para a retenção e para a atração. Eu faço isso porque eu acredito e faço isso porque a empresa precisa ter. A empresa é um extrato da sociedade, então a gente precisa ter isso. O segundo é a formação das pessoas. Então, a gente tem uma série de programas dentro da companhia. Por exemplo, quando a gente promove uma pessoa para um cargo de coordenador, de supervisor, enfim, num cargo de liderança, a gente tem o programa da primeira liderança. É muito comum você ser um bom técnico, alçado a um cargo de liderança, e aí você tem que gerir pessoas. Aí gerir projeto é muito mais fácil que gerir pessoas. Então, a gente tem o treinamento para ajudar essas pessoas com coaching, com treinamento, com preparação para ser gestor. Então, tem mais chance de funcionar. Depois, a gente tem um programa de Academia de Líderes, que é a preparação dos profissionais que já estão líderes há mais tempo. E aí a gente sempre procura achar dentro desse programa temas que são mais sensíveis naquele momento. Então, cada ano a gente trabalha com um assunto. O ano passado, por exemplo, foi comunicação, comunicar para liderar, como dar feedback, né, como formar seu time. Esse ano vai ser diversidade, como trabalhar com os vieses inconscientes. A gente, para os estagiários, os ex-estagiários, sendo tutores dos estagiários que acabaram de entrar. O programa de trainee. A gente tem um MBA com a FGV, o MBA de saneamento, o primeiro MBA de saneamento que foi feito aqui no Brasil, tailor-made para a BRK, para esse novo momento do setor, formando os nossos profissionais, né, com a cultura da BRK, com a cara da BRK, com aquele profissional que a gente quer para dentro da BRK. O programa de trainee, que a gente lançou no ano passado. Então, a gente tem uma série de programas dentro da companhia para atração e retenção dos nossos talentos. Mas eu acho que o mais relevante é a preparação desse líder e de como voltando na primeira pergunta, né, como lidar com as pessoas, né, como esse líder está preparado para dar um bom feedback, para onde está indo a companhia, o que a gente está fazendo. Comunicar e comunicar. Né? Então, parece fácil, mas fazer não é tanto assim. Demanda um esforço bem importante. Né? Ele me delegou uma pergunta muito difícil, então eu vou sair pela tangente.
Ela estava falando do desafio da regulação, não é? Com esse novo marco do saneamento. Esse é um tema complexo, de fato, não é? Porque a gente tem no saneamento uma jurisdição diferente, não é como o setor de energia elétrica, onde, na verdade, é uma atribuição federal, não é? Então, a competência federal para o saneamento, para a regulação do saneamento também, em consequência. Mas eu vou endereçar um outro ponto da regulação. Você se mostra uma pioneira em vários setores, uma desbravadora em vários setores, e uma característica de grande parte desses setores de infraestrutura é que eles não estão acostumados e não têm os incentivos alinhados para inovar. Não é? Então, inclusive, até por força da regulação, que estabelece um preço, que estabelece um mercado garantido, não é? Aquela área de concessão e tudo mais. Então, primeiro, esse mercado garantido, ou seja, a área de concessão, a franquia, o acesso garantido àqueles consumidores, de um lado, né? Essa regulação de preço, de quantidade, ela é um desincentivo para a inovação ou, na verdade, a companhia ainda assim consegue encontrar esses espaços de inovação, principalmente no momento em que a digitalização coloca novas oportunidades? Juiz, essa pergunta é ótima. E no caso do saneamento, se a gente não inovar, a gente está morto. Porque o saneamento é um setor da infraestrutura que ficou, o patinho feio, ele ficou para trás. Tanto é que a gente tem esse gap incrível de serviço para a população. A gente está falando que, para atender a universalização em 2033, que é o que estabelece a nova lei, a gente está falando de mais de 800 bilhões de reais de investimento daqui até lá. E é um setor que tem tudo para ser feito. E, se nós não inovarmos nesse setor agora, nunca mais será feito. E o volume de investimento é tanto que a gente pode olhar o copo meio cheio, meio vazio, né? A gente foi o patinho feio até agora, mas a gente tem a oportunidade, como a gente vai começar agora, de fazer com o melhor que a tecnologia dispõe nesse momento. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente faz o tratamento do esgoto, o subproduto é o lodo. O lodo só pode ser disposto em aterro sanitário. Muitas cidades brasileiras não têm aterro sanitário. Se metade da população brasileira não tem acesso ao esgoto e eu preciso universalizar esse serviço, 2033, onde é que a gente vai colocar todo esse lodo? Se eu não usar tecnologia para transformar esse lodo, por exemplo, em biomassa, eu poder transformar isso, fazer isso, gerar energia, ou fazer uma disposição energeticamente viável, ecologicamente, ambientalmente viável, a empresa não se viabiliza, a concessão não se viabiliza. Então, a minha leitura é que nós devemos ver um avanço tecnológico de todas as empresas investindo muito em tecnologia e inovação. A BRK tem uma área dedicada à inovação, porque sem ela a gente não terá condição de ser competitivo e ser rentável o suficiente para garantir a qualidade do serviço que a gente precisa dar e honrar o contrato que a gente tem. Então, no caso do saneamento específico, inovar é mandatório. Tem uma pergunta, faz você essa pergunta e me completa. A pergunta é na linha da sua iniciativa. Existem startups que desenvolvem soluções disruptivas no setor de saneamento? Ou seja, e se existem, qual é a iniciativa da companhia para fomentar essas empresas, ou seja, fomentar um ecossistema de inovação? Sim, existem, e a BRK trabalha com várias empresas, a gente tem várias parcerias, a BRK já ganhou, enfim, vários prêmios ao longo dos últimos 3 anos, a gente trabalha com comunidades de startups. A gente coloca desafios para essas startups, para processos, por exemplo, de perda de água, de tratamento de água. A gente tem um trabalho feito com, por exemplo, com uma startup, que é a própria Ana Bezerra, que tem uma solução para atendimento a regiões muito carentes, que é área rural, que nem é a área que a gente atende. E que dentro daquela visão do social, a gente
atenta como é que a gente pode ajudar, ainda que não esteja dentro da nossa concessão. Então, a gente tem hoje, a gente está numa parceria junto com a Accenture para a favela Beta, que é uma parceria com o Gerando Falcões. É um trabalho de inovação, de como achar alternativas, até que chegue toda a solução final para uma favela, como que a gente atende aquela população até que o investimento tradicional chegue lá. Então, nós temos hoje todo um trabalho e um time dedicado para a inovação e desenvolvimento junto com comunidades de startups. Tem mais uma pergunta, então, conectada com inovação. Eu faço parte de uma plataforma internacional que todos os anos organiza um evento chamado World Water Week, que acontece na última semana de agosto. Fica o convite, vocês podem acompanhar online em Estocolmo. Aliás, é onde se entrega o Prêmio Mundial da Água. Existe um Prêmio Nobel da Água. Né? É o World Water Prize. E esse ano o moto é inovação. E lá eu tenho uma responsabilidade esse ano, e que para mim até faz muito sentido, é dizer o seguinte: como é que o setor de água, como é que água e saneamento podem aprender a inovar com outros setores? Eu acho que essa pergunta é perfeita para você, que navegou em diferentes indústrias de infraestrutura ao longo dessa sua jornada. Como é que poderia aprender? Tem algum caso em que você traga essa oportunidade de inovação, esse aprendizado dos outros setores onde você trabalhou? Acho que tem sim, Geisa. Não tem a solução, mas assim como em água, quando a gente começou lá eu me lembro quando comecei lá quando começou a privatização de telecom, a gente precisava para atender uma determinada área, a gente precisava de uma solução que ninguém sabia como é que ia fazer. E a gente precisava inovar, e essa solução veio a partir de uma conversa com um time de engenheiros que o pessoal ninguém dava bola. A gente falou assim, bom, esse negócio acho que não vai dar certo. Ele falou assim, se não der, não deu. Então, eu acho que ali, a lição que eu aprendi daquilo lá é o seguinte: você tem que deixar o pessoal pensar. E é isso que a gente está fazendo na BRK. Então, por exemplo, essa parceria que aconteceu com o Gerando Falcões, quando chegou para mim, o pessoal já tinha feito. Eu nem sabia. Então, eu acho que é isso que a gente também tem que fazer como líder, é deixar o pessoal trabalhar, tem toda a operação do dia a dia da companhia, que é pesado, não dá para misturar as coisas. Então, eu acho que para a água, e essa questão de ter esse trabalho com os grupos das startups, uma hora vai sair uma boa ideia daí. Não sei qual será, mas que vai sair, eu não tenho a menor dúvida, porque o país precisa disso. Entendeu? Que saiam muitas. Tereza, voltando aqui para uma pergunta de regulador, mas voltada para líderes, né? Quer dizer, o que você aprendeu e o que você recomenda para os líderes que hoje têm que lidar com o órgão regulador? Porque o que está acontecendo? Está aumentando bastante as concessões. Está aumentando, cada vez mais tem empresas, como a BRK Ambiental, que lidam com o órgão regulador. Então, tem muitos líderes. 2 ou 3 perguntas aqui sobre, que a gente tinha até pensado nessa pergunta, sobre como lidar com o órgão regulador. O que você aprendeu na tua experiência? O que você recomenda para os líderes que estão agora começando a ter contato com o órgão regulador? Tem que estudar. Estudar, né? Tem que estudar. Estudar tem que a legislação. Tem que estudar, porque muitas vezes a gente tem que ajudar o regulador. Isso, tem que ajudar muitas vezes, levar. E tem que estudar, ou seja, você tem que ter... tem que entender do que você está dizendo e tem que saber conversar e articular. Tem que saber propor. Tem que saber construir. Precisa ter a habilidade de negociador. De negociação. Né? Mas você está dizendo assim, é importante levar, quando você diz estudar, é conhecer o que você está fazendo, né? E levar propostas, né? Porque você tem que ter credibilidade, você precisa construir credibilidade junto ao órgão regulador.
as discussões sempre podem ser muito difíceis, mas se você não tiver credibilidade, fica muito complicado. O regulador tem que querer conversar com você e te ouvir. E isso só vai acontecer com credibilidade. Pode ser que ele não faça nada daquilo que você esteja apontando. Mas ele vai te ouvir. Mas você precisa estar na mesa. Ele precisa te ouvir. Ele só vai acontecer se você tiver credibilidade. A credibilidade vai vir da sua capacidade técnica de poder argumentar e de poder, essa capacidade técnica, ser colocada de uma forma correta. Então, a sua capacidade de comunicar também é importante. Então, o técnico com a capacidade de articular. Muito bom. Vou fazer uma pergunta aqui de digitalização, olha que interessante, de transformação digital. Quer dizer, se vocês estão fazendo alguma coisa aqui nessa área, você falou rapidamente, né? Assim, se você pode dar algum exemplo, tal. A ideia é a seguinte: vocês fazem alguma coisa, têm alguma meta e tal na parte de transformação digital? Temos várias. E a gente trabalha muito com transformação digital e muitos algoritmos, né, para nos ajudar nas nossas operações, principalmente na nossa, mas não só, principalmente na nossa área comercial. Então, todo o nosso plano de manutenção, por exemplo, na nossa manutenção de hidrômetros, né, ela é feita com base num algoritmo que aprende para que a gente saiba exatamente que hidrômetro eu tenho que trocar e em que momento. E isso me traz redução de custo, isso me traz agilidade e isso impacta a minha receita. Então, isso é um exemplo do que a gente vem fazendo dentro da companhia, na parte do atendimento, na parte das lojas, automação de estações de tratamento. Então, no nosso back-office, então, a gente tem usado muito de tecnologia para a busca de eficiência operacional. Legal, transformação digital. Juíza, olha, pessoal, já são 8h05. Dá para acreditar ou não? Já 8h05, faltam 10 minutos. Então, eu queria pedir para a Juíza falar um pouquinho, talvez entrar em sustentabilidade, ou ESG, ou alguma água, alguma pergunta do setor, e depois eu quero fazer uma de liderança, para a gente encerrar e ver se a gente consegue pelo menos mais uma ou outra aqui. Estou respondendo mais curtinho agora, não estou... Posso não fazer de sustentabilidade? Eu creio que até uma pergunta um pouco interessante. Eu estava lendo uma reportagem hoje, na verdade, falando um pouco desse movimento da primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, e também falando de um movimento recente da primeira-ministra também da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, e também agora algumas coisas que ocorreram com também a líder da Finlândia. Você começa a ver mulheres, líderes, posições topo de carreira, dizendo, não, vou rever minha vida, talvez a minha capacidade de contribuir nesse momento esteja limitada, e resolvem, então, seguir novos rumos ou abrir espaços e tudo mais. É estranho isso, né? Eu queria que você comentasse isso. Essa pergunta, na verdade, não é óbvia, é um comentário, porque a gente está falando de um estilo de liderança que é o estilo que formou a sua trajetória, né? Tendo que construir um espaço dentro de uma sala, não é? Dentro de uma sala dominada por homens, não é? Um setor dominado por homens, num país onde, na verdade, não há tantas mulheres assim em posição de liderança. E agora vem um conjunto de pessoas com novas visões de mundo, e aí dizendo assim, não, mas espera aí, deixa eu sopesar esses valores e tudo mais. Como é que você vê isso dentro da sua organização? Como é que esse tipo de liderança feminina que começa a colocar novos motos, como é que ela aparece? De não querer seguir carreira... Isso que você está...
E porque a gente tem lideranças, a gente tem hoje lideranças em diferentes áreas, até não apenas país, não apenas empresarial, a gente tem atletas, não é? A gente teve a Simone Biles, não é? Que começam a rever o seu espaço e tudo mais. Como lidar com isso, né? Como lidar com esse lado que não é sempre forte? Então, eu não sei, eu não saberia dizer, juíza, se isso tem a ver com não ser forte. Né? Ou tem. Porque, veja, os homens também decidem desistir, mas isso não é notícia. Só é notícia quando é mulher. Tanto é que a gente nem lembra quando os homens decidem não fazer. Né? Então, eu acho que é mais isso. Como agora, acho que a gente tem, por exemplo, os exemplos que você disse. Vamos pegar a primeira-ministra, foi da Nova Zelândia, né? que pegaram ela numa festa. Essa foi da Finlândia. Ela tem menos de 30 anos de idade, estava numa festa, caíram de pau em cima dela. Se ela fosse homem, não tinha acontecido absolutamente nada. Né? Então, eu acho que, não sei se foi esse o motivo pelo qual ela deixou a posição dela, mas se deu exemplo de 3 mulheres, mas é inédito a gente ter tantas mulheres primeira-ministra. E essas mulheres decidirem sair, eu acho que chama atenção, mas tantos outros homens também deixaram e não chamaram atenção porque eram homens. Então, eu não saberia dizer se isso é uma demonstração de fraqueza ou não. Eu acho que, na verdade, elas até foram fortes, porque foram lá e falaram assim, olha, não quero mais, e tudo bem não querer mais. Eu acho que isso não desincentiva as mulheres, eu acho que muito pelo contrário, que elas são modelos de dizer que, olha, é possível, faça aquilo que você quiser, e se você desistir, está tudo bem também, porque os homens também fazem isso. E eu acho que quando a gente fala de carreira, eu acho que é a mesma coisa. A gente vivenciou, e na própria BRK, a gente não tem problema algum, e a gente contrata mulheres grávidas, a gente promove mulheres grávidas, e a gente teve uma situação onde a gente promoveu uma profissional grávida, mas ela decidiu, falou assim, olha, eu não quero continuar, porque o ritmo não serve para mim. E está tudo bem, não tem problema. Né? O que não pode é o seguinte, não ter a oportunidade de ter um crescimento de carreira porque vai ser mãe. Isso é o que eu acho que não pode. Então, eu acho que, na verdade, essas questões estão acontecendo por sorte, porque, no final das contas, acho que as mulheres estão acabando tendo mais exposição e mais oportunidades. Né? Eu acho que eu vejo mais nessa forma. Né? Eu acho que tem também uma parte de ciclos, né? De ciclos, que as pessoas, por exemplo, a primeira-ministra da Nova Zelândia, ela ficou 6 anos, né? Então, ela falou, olha, eu agora estou cansada. Mas não é que ela desistiu. Ela falou que está cansada, vai cuidar de algumas outras coisas, e falou, talvez volte, né? Mas ele tem essa coisa do ciclo, né? Por outro lado, a primeira-ministra da Alemanha, que me fugiu... A Merkel. A Angela Merkel, uma gigante, né? Gigante. Ficou anos, né? Enfim, gigante. Tem. Gigante. São gigantes. Chegou a ser primeira-ministra. E elas estão gigantes também. Só que decidiram outro caminho. Olha, tem várias perguntas aqui, mas eu vou pedir para você fazer uma que eu não posso perder aqui de fazer. Se der tempo, a gente faz mais algumas, depois a gente encaminha para você responder. Que é o seguinte, são as recomendações para os líderes ou para as líderes. Quer dizer, as pessoas que estão fazendo carreira, são profissionais já no nível intermediário, que querem crescer e querem saber assim, eu quero fazer uma carreira parecida com a tua, eu quero ter o sucesso que você teve e tal. Se você pensar 1, 2, 3 recomendações que você daria para as pessoas olhando, né, porque a gente vai aprendendo fazendo, né? On the job training, né? E tal. E agora depois você olha para trás, agora posso dizer. O que você daria de recomendação para os líderes que querem ser líderes melhores? Resiliência. Resiliência, a primeira coisa. Inconformados. Inconformados. E curiosos. E curiosidade, né? Curiosidade. Queira sempre aprender. São características mais importantes, né?
Tá certo. Então, vou dar tempo de... Ótimo. Resposta curta e direta. Estou seguindo, eu sou obediente. Claro, né? Mando fazer curtinho, fazer curtinho. Estou disciplinada. Ficou bem grande, né? O seguinte, tem uma pergunta aqui, que veio acho que do LinkedIn, diz assim, quais as dificuldades ou vantagens de ser CEO de uma empresa grande? Quer dizer, à medida que você foi crescendo o tamanho das empresas, o que mudou? Quando você era líder de uma empresa pequena e agora você tem uma empresa que tem 8, 10 mil pessoas diretos e indiretos. O que muda? Pergunta. Se eu perguntar para o meu filho, para o meu marido, a resposta vai ser diferente. Olha, a responsabilidade cresce na mesma proporção. Isso. E o nível de resiliência tem que crescer na mesma proporção também. Então, eu acho que, por um lado, acho que a responsabilidade cresce e o olhar para a estratégia e para as pessoas também muda. Diferente, né? É diferente, né? Quando você tem uma organização complexa e 6 mil pessoas num ambiente complexo, num ambiente de transformação, um ambiente onde você tem um envolvimento político muito grande, você precisa ter, de fato, muita resiliência, está muito centrado e muito focado. Né? Então, porque aumenta a responsabilidade conforme o tamanho da empresa. Né? Então, a responsabilidade só cresce, então você tem que guardar um tempo para você, né? Então, senão não dá conta, não. Então, você tem que ter disciplina e toda a experiência passada ela é muito relevante, né? Conhecimento. Tá. É conhecimento. Tem uma última pergunta aqui, que é uma pergunta bem pessoal, assim, eu acho que casou com o que você falou. O que você faz além de trabalhar? Aqui, ó. O que você faz além de trabalhar? Olha, eu adoro assistir filme com meu filho. Assistir um filmezinho. Adoro comendo pipoca ou brigadeiro de colher. Oh. Eu e meu filho, então, de sexta-feira é o que a gente gosta de fazer. Eu sou do interior de São Paulo, né? Como falei, sou de Sorocaba, então, de final de semana, gosto muito de ficar com a minha família, né? Eu, meu filho, meu marido, vou para casa no interior, então gosto muito de ficar na casa com meu pai, com as minhas primas, enfim, sou muito família e gosto muito de viajar, né? Gosto de viajar, né? Gosto muito de correr, só que agora não estou podendo correr muito, então eu gosto de... Você pratica? Continua correndo? Não, correr eu não estou correndo mais, mas eu Você gosta de correr? eu sou disciplinada de fazer, eu sempre faço minha academia, eu faço. Ginástica. Isso eu sempre faço. Importantíssimo. Importante. Você quer falar alguma coisa para encerrar? Para dar um encerramento aqui? Fazer um comentário rápido? Comentário rápido. Precisamos de mais Terezas, não é? Precisamos de mais Terezas para que a gente acelere, não apenas liderança com mulheres competentes e o saneamento no Brasil. Super obrigada. Obrigada, Juíza. Isso é o caminho de 2030, não é? 2030, ODS 2030. Legal. Tereza, muito obrigado, viu? Você quer deixar uma mensagem final? Eu queria agradecer a oportunidade, professor, juíza, muito obrigada. Obrigada a todos que ficaram conosco até agora. Obrigado pelas perguntas. Um prazer estar aqui, prazer compartilhar minha experiência com vocês. Espero que tenha sido útil. Não, foi um espetáculo, né, pessoal? Acho que foi muito legal. Parabéns. Muito obrigado aí pela audiência geral, né? A audiência do YouTube e do LinkedIn, vocês que vieram até aqui. Muito obrigado, foi uma excelente noite. Passou muito rápido, isso que é o problema dessa conversa, excepcional, né? Muito obrigado. Vamos encerrar então no horário. Muito obrigado.